Pessoal, continuando com as atividades do passo a passo, eu vou falar sobre algumas coisas que eu acho que são interessantes, que a gente deve recordar. Eu vou falar um pouco sobre as desigualdades, né, que são presentes nas inequações, né? Então, quando a gente tem uma expressão como essa aqui, né, 3 mais 7x menor do que 8x mais 9, a gente tem essa desigualdade que caracteriza uma inequação. Então, a inequação é quando a gente tem essa relação, né, estabelecida a partir de uma desigualdade. Beleza. Aqui um detalhe importante, que vamos dizer assim, um erro matemático que muitos alunos cometem, às vezes por desconhecer, né, a questão do rigor matemático, né, a questão teórica. Por exemplo, como que a gente resolve uma equação? Aqui é uma inequação, porque tem um sinal de menor. Aqui já é uma equação. Quando a gente tem o sinal de igual, a gente fala equação. Como que a gente resolve essa equação? A gente, de alguma forma, a gente aprende o seguinte: o 9 que está somando passa para cá subtraindo, né? A gente aprende isso, né? Um número que está somando passa para o outro lado subtraindo. Mas só que matematicamente falando, isso aí é errado. Não existe isso. Matemática não é mágica, que número some de um lado e aparece do outro. Não, existe aqui a ideia da operação inversa. Só que muitas vezes a gente não fala nela, né? Em boa parte das situações, o não falar nela não vai implicar em nenhum tipo de erro. Mas existem alguns casos que o não falar da operação inversa a gente pode gerar erro no exercício. Então aqui, na verdade, faltou uma linha. Não é que esse 9 desapareceu aqui e apareceu aqui. É o seguinte: se eu quero isolar o x, eu tenho que pensar, eu tenho 9 somado a ele. Qual é a operação inversa da adição? É a subtração. Então, se eu quero sumir com esse 9 aqui, eu vou subtrair 9 desse lado. Mas como isso aqui é uma igualdade, se eu subtrair 9 desse lado, eu também tenho que subtrair 9 desse lado. E aí 9 com esse menos 9 vai dar 0, que sobra x. Então, x é igual a 0 menos 9. Então, não é esse 9 que estava do lado de cá que passou para o lado de cá. É que a gente acaba excluindo essa linha. Ou seja, se eu estou somando 9 e eu quero sumir com esse 9, eu faço a operação inversa. Eu vou subtrair 9. E se eu subtraio 9 desse lado, eu também subtraio 9 desse lado. Da mesma forma, aqui então 0 menos 9 é menos 9. Da mesma forma aqui, ó. Por exemplo, 2x igual a menos 3. Não é que o 2 que estava multiplicando passa para cá dividindo. Não é isso. Não existe essa mágica. Aqui é a operação inversa. Qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Ou seja, se eu quero sumir com esse 2 que está multiplicando x, eu vou dividir por 2. Então, eu divido esse lado por 2. Por que eu estou dividindo por 2? Porque o x está multiplicado por 2 e a operação inversa da multiplicação é a divisão. Só que como eu dividi esse lado por 2, eu também tenho que dividir esse lado por 2. 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes x é x. Por isso que aí muitas vezes o professor lá atrás no ensino básico, ele explicou o seguinte: ele falou que esse 2 às vezes passava multiplicando, passava para cá dividindo, ele usou um recurso didático. Mas a gente tem que entender nessa altura do campeonato que existe algo que foi feito aqui, ó. Porque senão a gente pode gerar um erro no exercício. Então uma expressão como essa aqui, não é o 3 que passa para cá, o 8x que passa para lá. Não, se eu quero sumir com esse 3 daqui, por exemplo, passando ele para cá, vamos pensar assim. Então como ele está aqui somado, eu vou fazer a operação inversa, que é a subtração do 3. Então como o 3 está somado, eu vou subtrair 3. Só que eu vou subtrair 3 desse lado e subtrair 3 desse lado. 3 menos 3 é 0, aqui vai ficar o 7x. E aqui, ó, 9 menos 3 é 6, 8x mais 6. Agora, o 8x eu vou passar ele para cá. Como que eu vou passar ele para cá? Eu vou subtrair 8x dos dois lados. Subtraindo 8x desse lado vai ficar assim. E quando eu subtrair 8x desse lado, vai sumir. 8x cancela com menos 8x, sobra o 6. Então, 7x menos 8x dá menos x. A gente, para não deixar aqui a resposta acompanhada do sinal de menos, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai multiplicar os dois lados por menos 1. Toda vez que a gente trata de uma inequação, toda vez que a gente trata de uma desigualdade, e isso aqui é muito importante, quando a gente multiplica a inequação, ou seja, os dois lados dessa desigualdade,
dessa desigualdade por um número negativo, multiplica, divide, né? Quando a gente multiplica ou divide por um número negativo, o que a gente faz? Além de trocar o sinal, por exemplo, menos x vezes menos 1 dá x, 6 vezes menos 1 dá menos 6. Então, toda vez que a gente multiplica ou divide por um número negativo, o sinal da desigualdade ele tem que alterar. Então, lembrar disso aí. Menos x vezes menos 1 dá x. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Como eu multipliquei por um número negativo, troco o sinal da inequação. Troco o sinal da desigualdade. Sempre que for multiplicar por um número negativo ou dividir por um número negativo, lembrar disso, certo? Então a resposta é, se x é maior do que menos 6, então nós estamos falando do conjunto formado por todos os números reais de menos 6 em diante. Né? Observe que está aberto, porque aqui é maior, não tem sinal de igual, então aqui é aberto. E como não tem restrição maior do que menos 6, a gente usa o símbolo aqui do infinito para falar que esse valor pode aumentar indefinidamente, correto? Mas atenção com isso aqui, ó. Eu quero que vocês entendam essa operação que vocês fazem ao passar o número para o outro lado, achar que o número somando está passando para cá subtraindo. Não é isso que acontece. Apesar de que em muitos contextos você vai resolver assim. Mas não é isso. Então, entender que existe aqui uma operação inversa. Isso é muito importante aí.